Gabriel, boa noite para você. Vamos nessa aqui falar desse jogo de ida das quartas de final do Campeonato Pernambucano. 2-1, gol de lateral, gol de zagueiro. O ataque ainda tá devendo, né? Mas a galera conseguiu ali no primeiro tempo abrir 2-0, que pelo menos para mim, Gabriel, a sensação que foram dois tempos distintos, né? Um bom primeiro tempo do Santa e um segundo tempo bem abaixo. Inclusive, o Decisão fez um gol e poderia até ter complicado mais esse resultado, mas no final das contas, vitória garantida e vantagem no jogo da volta. Boa noite, Fábio. Boa noite, Fábio. O Marcinho, Marcinho, eu ia chamar de Marcinho Sabotagem. Márcio, que está aqui no nosso, Também nos nossos. conhecido, né? Não deixa de Pois é, estar certo. pois é, que está aqui nos bastidores e todo mundo aí que estiver nos acompanhando para esse pós-jogo aí de Santa Cruz e Decisão. Você fez aí um resumo perfeito. Se quisesse acabar o programa agora, estava bem feito ali o seu resumo de dois tempos completamente distintos. E aí a gente, obviamente, aqui vai explorar o que aconteceu nesses dois tempos distintos, por que aconteceu isso, mas também explicar por que também é a cara do Santa Cruz essa partida de hoje do Decisão. A cara do Santa Cruz na sua melhor face e na sua pior face foi esse jogo aí, esses dois tempos distintos, né? O primeiro tempo aí mostrando, você também foi muito bem no ponto sobre a dificuldade do ataque, mas tem outros pontos e questões positivas aí para a gente ressaltar na partida. A gente vai ponto a ponto, momento a momento, para poder destrinchar aí e pensar um pouco aí o que é que vai ser Santa Cruz e trazer aí mais resumos do que a gente vem falando aí já faz algum tempo sobre principalmente esse curto elenco do Santa Cruz aí para esse campeonato pernambucano de 2026. É que inclusive teve jogadores que não foram relacionados. Também quero que você fale sobre isso, né? Daqui a pouco, né? Robinho e Matheus Regis, né? Jogadores que vinham sendo frequentemente utilizados, hoje nem no banco ficaram, né? Daqui a pouco você fala sobre isso. Tem o Marcos André aqui mandando uma mensagem. Ele fala que parece que a gente perdeu o jogo de tão fraco que foi o desempenho. É isso mesmo, meu querido Gabriel? A sensação foi essa pelo segundo tempo. Se fosse o inverso, né? O segundo tempo fosse o primeiro e o primeiro fosse o segundo, em termos de atuação, eu acho que o sentimento seria diferente. Mas dá pra dizer que no geral hoje, aí você já pode entrar na análise do jogo. Aquela evolução que a gente viu nos primeiros jogos do Cortez, né? Do Fábio Cortez, belo nome, inclusive. Hoje a gente não enxergou essa evolução, foi mais do mesmo do Santa Cruz. Eu não acho. Eu, sinceramente, eu tô achando a reação da torcida um pouco dramática demais. Mas quem sou eu para fazer o ombudsman de torcedor, né? O torcedor sente o que ele quiser sentir, apesar de também ser, mas assim, eu acho que tem boas coisas para a gente tirar. Consigo visualizar as evoluções contínuas desse trabalho do Fábio Cortez. E aí, começando a entrar em campo, e veja, só para responder o Marco André assim, eu não acho assim, a minha sensação não é de que perdeu o jogo. Minha sensação é de que, como eu falei, é muito a cara do Santa Cruz. Eu não esperava muita coisa diferente do que a gente viu em campo, principalmente a derrocada física do time a partir do segundo tempo. Indo aí pelos pontos que você falou, para a gente ir já para a escalação. Santa Cruz vai montando, o Fábio Cortez já vai mantendo uma base. E é interessante porque, por exemplo, o Marcelo Cabo, enquanto esteve ali à frente do Santa Cruz, era toda partida uma mudança, principalmente no setor ofensivo. E o Marcelo Cabo e o Fábio Cortez, por outro caminho, só tem mudado a equipe por necessidade. No caso do jogo de hoje, necessidade física, já que o Eurico se machucou na partida contra o Sport e o Jansson acabou assumindo a vaga ali na zaga ao lado do Matheus Vinícius. Daí em diante, é o mesmo time, principalmente aquela trinca ali atrás do centroavante Quirino, que é o Vitinho, o Patrick Alain e o William Júnior. Inclusive, o William Júnior, grande destaque dessa partida de hoje. Mas assim, para mim o que é que mais me chamou a atenção na escalação? Na verdade, desde ontem vem se falando isso, porque já foi amplamente divulgado, você falou bem, Robinho e Matheus Regis, conhecidos como os únicos pontas de todo o elenco, não foram relacionados para a partida.
Eles não foram relacionados para a partida. Ambos jogadores vêm sofrendo bastante críticas da torcida. Acabou que o Robinho, principalmente, depois do clássico contra o Sport, onde ele entrou, fez um lance ruim no segundo tempo, e desse lance ruim gerou escanteio, que desse escanteio acabou saindo o gol do Sport. Acabou que a torcida perdeu completamente a paciência com o jogador, e ambos saíram da relação do time de hoje por deficiência técnica. O Santa Cruz, inclusive, passando para jornalista, falou, não, é mais no caminho de preservação. Eu já acho que preservação é uma palavra muito... é um eufemismo para não dizer que não conta mais com esses jogadores, que eles não têm mais clima e que nada mais vai acontecer. Preservar num jogo fora de casa, tudo bem, tinha muita torcida do Santa, mas se fosse um jogo em casa, você podia, vamos preservar, a torcida vai pegar muito no pé, não adianta colocar. Mas no jogo de hoje, não faz muito sentido a justificativa. Exatamente, nas quartas de final do Campeonato Pernambucano, jogo importante. E eles são os únicos pontas. Esse é o que mais bate, assim. Se eles são os únicos e você está preservando, entre muitas aspas, você abre algo e entenda que o Santa Cruz não conta mais com esses jogadores. E fica muito claro nisso. E aí, qual é a consequência disso? No banco de reservas do Santa Cruz hoje, tinham 9 jogadores. Desses 9 jogadores, 4 são das categorias de base do Santa Cruz. E a última coisa que a gente pode falar das categorias de base do Santa Cruz é que elas são prolíficas. Que a gente todo ano revela pelo menos um jogador. Não, é muito contrário disso. O Santa Cruz não ganha títulos de base há muitos anos, perde de todos os rivais, tem muita dificuldade. Ano passado chegou a dar um respiro, apareceu numa final do Campeonato Pernambucano, mas mesmo assim é muito abaixo. Por exemplo, no jogo que fez contra o Náutico, numa final de estadual das categorias de base, o Santa Cruz, assim, mas muito, muito abaixo de um time como o Náutico, que é superior ao Santa Cruz nas categorias de base, mas assim, também não é grandes coisas, é muito abaixo. Hoje, em Pernambuco, as categorias de base que chamam a atenção é do Retrô e do Sport. Santa Cruz e Náutico estão muito abaixo, e o Náutico, pelo menos numa dimensão menor, mas ainda consegue fazer suas evoluções. E aí, quando a gente vê um banco desse, eu acho que fica bem claro por que da derrocada física nesse segundo tempo. Santa Cruz acabou que, como eu falei, repetiu a escalação, começa o jogo, e nesse começo de jogo, aí já entrando para a partida, já nos primeiros segundos de jogo, o Santa Cruz perde uma chance com o Quirino. E aí entra outro ponto do elenco. O Quirino é nosso único centroavante. É o único centroavante desse elenco. E ele não sai por nada. Assim, o Santa Cruz não tem muito o que fazer em relação ao Quirino. Ele perde gols, como ele perdeu assim em várias partidas consecutivas. Joga mal, como ele jogou mal contra o Sport, jogou mal hoje. Em menos de 20 segundos de jogo hoje, ele perdeu uma chance clara de gol. E aí não tem como a paciência da torcida acabar ficando esticar em relação a ele. A torcida sabe que o salário dele é alto, a importância dele deveria ser muito maior, e acaba que ele não está conseguindo entregar. E aí fica aquele clima bem chato, porque não tem ninguém para colocar no lugar dele. Mas apesar desse gol perdido, o Santa Cruz não parou a partir desses 20 segundos, muito pelo contrário. Seguiu fazendo uma boa movimentação aí para o primeiro tempo, aproveitando principalmente os espaços do lado esquerdo do campo, e aí começou a aparecer principalmente o Alex Juan, que é um jogador aí que a torcida esperava muito por ele, já que tem muito cansaço em relação ao Rodrigues, que é o seu reserva, e que começou a maior parte jogou as primeiras partidas da temporada como titular, aproveitando que o Alex Juan estava lesionado. E foi uma boa. Aquele espaço do lado esquerdo era muito bem aproveitado pelo Alex Juan, pelo Patrick Elan e o William Júnior, que acabou sendo nessa trinca de meio-campistas atrás do centroavante, era quem aparecia pelo lado esquerdo, mas sempre com muita movimentação. Ninguém guardava muito lugar, não. Mas assim, na base era muito isso. O William Júnior na esquerda. Porém, era sempre muitas movimentações. Patrick Elan, principalmente, também aparecia ali pelo lado esquerdo.
E aí, nesse contexto, o Santa Cruz acaba fazendo um gol até um pouco rápido assim, acabou que 12 minutos do primeiro tempo, Alex Ruan passa pela esquerda, faz um passe, ele poderia ter sofreu uma chegada aí do zagueiro de decisão, mas a bola sobrou para o William Júnior, que chegou aí perto da linha de fundo, cruzou com perfeição, e o Israel, que aí é muito legal, porque o Israel, a gente já falou aí sobre o quanto ele sofreu ano passado por causa de uma hérnia de disco. Na última entrevista coletiva, o Fábio Cortez falou que o Israel reaprendeu a andar, e é um jogador que reaprendeu a andar, estava todo no processo, muitas dificuldades. E é um dos jogadores com um dos melhores físicos desse elenco. Assim, é impressionante como o Israel assim sobra fisicamente. E nesse gol, o cruzamento do William Júnior foi ótimo, mas o Israel sai da sua posição de ponta direita e aparece como um centroavante. Ele apareceu no meio da área. Ele pisou na área e deu uma cacetada assim, que a sensação vendo o jogo é que o goleiro tirou a cabeça assim, porque ele ia levar na cara. Se o goleiro não baixa um pouquinho assim, a bola ia ser na cara dele, uma bombaça, um bonito gol do Santa Cruz, e o Israel aí aparecendo bem, um gol importante para ele, um gol importante para o Santa Cruz, e parece assim que a gente vai vendo Israel e Alex Ruan consolidados aí nessa posição, apesar de tudo bem que o reserva do Alex Ruan, como eu falei, não inspira confiança nenhuma para a torcida, mas o Pedro Costa veio para ser titular e claramente o Israel não vai deixar. O Israel hoje é titular absoluto desse time e se em algum momento precisar entrar o Pedro Costa, vai ter que decidir onde vai realocar Israel. Ainda acho que o melhor do lugar dele é na lateral direita. A gente vai falar aí posteriormente por que eu acho que ele segue aí na lateral direita. Mas esse gol de lateral, entrando na área como centroavante e fazendo o que o Quirino não conseguiu fazer, acaba sendo um ponto e uma força muito grande aí Não dá pra ele ser do ponta, Gabriel? Já até da pela carência, né, no setor. dá principalmente por causa do Vitinho. Ele já jogou com o Itamar assim, não foi? Já ele jogou, do lado direito, ele já jogou em todas as posições no Santa Cruz. Volante pela direita, lateral direito, ponta, ala, numa formação com 3 zagueiros. Onde você precisar, o Israel ele acaba apresentando. Jogador com vigor físico facilita muito a vida aí do treinador e o Israel acaba sendo demonstrando isso. Seguindo ainda no ponto ali do lado esquerdo e do Alex Juan, ainda aos 23 minutos o Alex Juan fez um bom cruzamento, Quirino também não aproveitou, mas aí o Vitinho, que fez até um bom primeiro tempo, eu ia falar uma boa partida, mas ele até caiu no segundo tempo, o Vitinho ele se apresenta, pega a bola, chuta e perde. E aí o Vitinho ainda perdeu mais uns 2 gols na partida. O Vitinho hoje ele fez uma partida melhor do que no clássico contra o Sport, onde ele claramente sentiu fisicamente. Jogador mais franzino, sabe, que está fazendo seus primeiros jogos como profissional. Ele fez alguns jogos pelo Bahia no profissional, mas menos do que está tendo oportunidade agora no Santa Cruz. Então ele está aprendendo. E no clássico ele sentiu. No jogo contra o Decisão, ele consegue aparecer com maior tranquilidade, consegue arriscar uns dribles, consegue arriscar uns chutes. Hoje ele deu uns 3 chutes com perigo, que por azar acabou não entrando, mas começa a mostrar aí que ele tem sim uma chance, uma possibilidade aí de aparecer mais vezes aí, algumas vezes como titular, como em jogos mais fracos como decisão, mas na minha percepção, por exemplo, contra o Náutico, ele não tem condição de ser titular porque perde fisicamente. E outra coisa, né? Além de tudo, por causa da falta de banco do Santa Cruz. É necessário você ter mais opções para entrar no segundo tempo. O jogo foi passando, o William Júnior seguiu aí aparecendo bem pelo lado esquerdo, até que aos 42, numa cobrança de falta ali, que até foi engraçado na transmissão, que o narrador deu uma secada, porque estava o William Júnior e o Patrick Alan na bola. O Patrick Alan ajeitou e saiu da bola. Aí o narrador fez, não, porque não pode ajeitar e deixar para o outro bater. Isso está errado, não pode fazer isso. Patrick Alan ajeitou, o William Júnior bateu e foi direto na cabeça do Matheus Vinícius, fazendo o segundo gol dele no Campeonato Pernambucano, uma bela cabeçada, fazendo 2-0. E aí a torcida do Santa Cruz acabou achando que a tônica do jogo seria 2 vira, 4 acaba. Mas Sim. aí
Vem o segundo tempo e vem aí, como eu falei, a cara do Santa Cruz na temporada. Por quê? Porque é um time sem banco de reservas. Como aconteceu, como pagou caro contra o Sport com uma derrota, eu acho que hoje não chega nem a dizer que a gente não pode dizer nem que pagou caro. Levou um gol assim, até com naturalidade. A gente podia ter sofrido até o segundo. Se a gente se quiser ser um pouco mais rigoroso, acho que o Santa Cruz poderia até ter levado o segundo gol. Aos 13 minutos do segundo tempo, já começa a fazer as substituições do Santa Cruz, que é quando o Pedro Costa ele entra no lugar do Vitinho, e aí o Israel aparece de ponta, que era uma dúvida que você tinha. Só que o Pedro Costa, a gente comentou tanto no pós-jogo aí do clássico, como o Pedro Costa assim, é uma decepção de um jogador aí que veio do Remo, jogou as últimas rodadas do acesso pelo time paraense, foi assim, teve sua importância, não era titular, mas como eu falei, nas últimas rodadas ele aparecia, e aí o cara não consegue jogar no nível do Campeonato Pernambucano, contra times fracos, como times contra o Decisão. Hoje ele entrou e foi mais uma vez um jogo fraquíssimo do Pedro Costa. Ele acabou não conseguindo manter o ímpeto do Israel. E aí o Israel aparecia lá na frente, mas fazia falta, porque ele também é bom defensor. E o Pedro Costa acaba deixando bastante espaço aí para o ataque do Decisão, que apesar do gol não ter saído nas costas dele, a gente viu alguns momentos aí o Pedro Costa acabar atrapalhando a defesa do Santa Cruz. O jogo foi seguindo aí, até a mensagem aqui que você mandou, né? O Marcos André falou: acontece fisicamente, nesse time ninguém consegue explicar. Olha, eu acho que tem explicação. É falta de jogador. Não tem jogador. Não tem jogador. Acho que no futebol Mas o moderno. Decisão tem, a comparação é assim, com o adversário. Alguém até falou aqui, o Henrique Almeida. O Decisão possui mais que um terreno baldio porque eles são tão melhores fisicamente. Assim, é fato, né, que o Santa não tá podendo mesclar muito o elenco, mas eu imagino que o Decisão também não. Acho que o Decisão também deve repetir os seus jogadores aí a cada partida. Então, porque o Decisão consegue ter um gás melhor do que o Santa? Eu não tenho nem tanta certeza o quanto o Decisão tem realmente um gás. Eu acho que é o Santa Cruz que é mais abaixo, sabe? Eu acho que é um nivelamento tão por baixo que aí o Decisão consegue se Ou também tem um sobressair relaxamento pelo resultado no primeiro tempo. E aí a com gente certeza. confunde com, o time cansou. Mas o time pode ter se acomodado com 2-0. Exatamente, junta tudo, é psicológico, é ver o time crescendo do outro lado, é você começar a errar passes, é os jogadores não se entenderem, é os jogadores do segundo tempo entrar e não tem entrosamento. Você vê os jogadores que vão entrando não conseguindo manter o ritmo de quem era titular e os que se mantiveram sem sair, que são importantes na equipe, caindo muito, porque fisicamente começa a cansar e aí vai perder, vai desandando tudo. Tempo a tempo vai desandando tudo. E aí o Santa Cruz foi começando a claramente ser dominado aí pelo time do Decisão. Até que o gol que o Santa Cruz sofre vai lá para os seus quase é, já para metade final da partida. É um lance aí de falha do Matheus Vinícius. O Matheus Vinícius ele não consegue tirar uma bola, acaba rebatendo em cima do jogador do Decisão, que aproveita, pega a bola, entra com tranquilidade na área, faz uma boa finalização sem chances para o Rock Kennedy. E no fim, assim, aí cada um vai poder enxergar. Ou o Santa Cruz conseguiu se defender minimamente e você pode dizer, ó, tem coisas boas ali, até porque o Matheus Vinícius, ele tem esses altos e baixos em todas as partidas, aí não tem para onde fugir. Matheus Vinícius é isso. É até engraçado, assim, porque faz umas 2, 3 semanas, alguns programas atrás, que eu falei assim, que eu venho ressaltando várias vezes aí os problemas do elenco do Santa Cruz. Eu falava que faltava um reserva para o Quirino, hoje a gente acha que falta um titular no lugar do Quirino. Eu falava de falta de pontas, hoje a gente perdeu os únicos pontas que tinha por deficiência técnica. Eu falava de um segundo volante. Hoje o Santa Cruz joga com dois primeiros volantes, que é o Balotelli e o Pedro Favela, e o Favela tem muita dificuldade no passe.
muita dificuldade no passe mesmo, assim, é um fraquíssimo construtor de jogadas, mas os seus reservas supostamente tem boa qualidade de passe, mas abaixo demais fisicamente, que é o caso do Gabriel Galhardo e principalmente do André, que nem sequer entrou hoje. E na zaga, assim, o Matheus Vinícius, ele começou a temporada como quarta opção. Era a quarta opção e hoje ele é o titular porque os jogadores foram se machucando no processo. O William Alves se machucou, o Eurico se machucou no clássico, e aí no fim das contas a gente começa a entender por que ele era a quarta opção de zagueiro e por que a gente já começava a observar que o Santa Cruz estava precisando aí sim realmente ali de um outro zagueiro, de outro volante, de outros pontas. Acho que a única posição que realmente o Santa Cruz não está precisando de reservas é meio-campistas. O problema é, os nossos 3 meio-campistas precisam ser titular porque não tem outros jogadores. E aí agora, quando cansa o Vitinho, tem que se recorrer para algum garoto da base. Ou, como aconteceu hoje, improvisação. Quando sai o Vitinho, entra o Pedro Costa e vai o Israel para o ataque. E aí eu acho que perde o melhor do Israel. Acho que o Israel é bom defensivamente e mantém o ímpeto atacando os espaços, aparecendo na área, como apareceu hoje no primeiro tempo, quando ele marcou o gol. Santa Cruz leva o gol e aí fica muito no seguro aí a situação. O Santa Cruz, como eu falei sobre os garotos da base, hoje entrou o Vini Ora e o Matheus Castilho. O Matheus Castilho, inclusive, teve um lance ali que a torcida reclamou, mas a torcida pega menos no pé dos garotos, assim, sabe que assim, eles não deviam nem estar ali. Nesse momento da temporada, esses garotos não deviam estar ali. E no dia que eles tiverem que estar em campo, que tivessem que estar em campo, era em outro contexto. Era em jogos de goleada, era em jogos tranquilos, era em jogos como foi, por exemplo, contra o Jaguar, que o Santa Cruz fez 6-0, e não numa partida decisiva como foi hoje, fora de casa, quando a equipe começava a sofrer muita pressão, e aí acabou pagando ali, acabou levando 2-1, mas assim, eu tenho ainda muita tranquilidade. A gente no último, novamente no pós-jogo do Santa Cruz Esporte, eu cheguei a citar 90% a 10 de possibilidade do Santa Cruz passando. Acho que dentro de campo a gente mostrou isso de novo, e para o jogo de volta tá muito por esse caminho, sabe? Eu acho que não tem muito susto. O time do Decisão é muito frágil defensivamente, toma muitos gols, sempre dá uma falhada, tem problemas no jogo aéreo, tem dificuldade ali de parar a boa qualidade de passe do Patrick Alain e do William Júnior. Eu acho que a gente, até para ir para um ponto positivo, o William Júnior aí hoje fez como eu falei ali, puxando pelo lado esquerdo, acabou sendo um grande destaque do Santa Cruz na partida de hoje. Como eu falei, junto com o Patrick Alão, acho que acabaram ficando muito por aí, além de, obviamente, o Israel, que acabou marcando o gol. E assim, acabou os momentos finais da partida, é o Santa Cruz ali tentando só segurar, só tentando acabar. O Santa Cruz terminou o jogo de hoje como está tentando fazer passar até abril, como num vídeo que fizeram essa semana sobre a SAF do Santa Cruz, está esperando. Hoje o Santa Cruz passou aí os últimos 10 minutos empurrando com a barriga. O Santa Cruz, como instituição, está empurrando com a barriga até abril. O time de hoje ficou empurrando com a barriga até o fim do jogo para ver se acabava logo, para chegar logo domingo e poder acabar num gramado melhor, em outro tempo. Lembrando aí, o jogo começou 4h30 da tarde, estava muito calor, estava conversando com os amigos que estavam no Sesc Goiânia, muito calor lá no estádio. O gramado não é dos melhores, apesar de conseguir rolar, deu tudo bem. Mas assim, nem comparação com o gramado da Arena Pernambuco, que inclusive é até um ponto a se ressaltar, né? No final de semana vai ter jogo, no sábado, vai ter um evento de X1 na Arena Pernambuco, vão desmontar tudo e no domingo vai ter esse jogo. É capaz aí de ter algum prejuízo no gramado. Então, esse meu elogio para a Arena da Arena de Pernambuco vale até as 18 horas de domingo, porque talvez a gente tenha alguma surpresa infeliz. Mas é isso, o Santa Cruz foi isso. O retrato das suas duas faces, tanto a positiva, que é um time que consegue tocar melhor a bola desde a chegada do Fábio Cortez, que encontrou as melhores soluções, principalmente no setor ofensivo,
principalmente também na utilização dos seus laterais, já que seus dois meio-campistas que jogam junto com o Patrick Alan afunilam muito ali para o meio de campo, então Alex Juan e o Israel precisam aparecer cada vez mais no ataque, então a solução aí do Fábio Cortez é muito boa, mas ele segue sentindo falta aí de opções melhores na zaga, opções de segundo volante para armar e para ajudar o jogo ali desde trás, que se imaginou que poderia ser o Andrei, e principalmente opções de velocidades para a ponta no setor ofensivo, para quando, por exemplo, se quiser manter o Vitinho no time titular, não perca tanto o gás como perdeu hoje quando saiu o Vitinho. Bom, para a gente ir para o campinho, só passando pela enquete que o Márcio Souza colocou aí no chat do YouTube sobre os afastamentos do Matheus Regis e do Robinho, tá? 67% concordam e 33% não concordam. E, resultado esperado? Repete a pergunta, por favor, só perdi Sobre os aqui. afastamentos do Robinho e Matheus Regis, na nossa enquete aqui, 68 concordam com o afastamento deles e 32 não concordam. Essa você vota vencido. Eu discordo porque falta pontas. Assim, eu sempre. É complicado você entrar numa vida para defender Robinho e Matheus Regis depois de tanto jogo ruim. Mas assim, eles são jogadores profissionais de futebol ainda. Assim, eles têm mais física, eles aguentam mais. Por mais raiva que eles possam fazer, e eles fazem, ou atrapalham um time como o Robinho atrapalhou no jogo contra o Sport, é mais confiável você colocar um Robinho do que colocar o Viniora, que é um garoto da base que é pouco experimentado, ou outros jogadores da base, como precisou o Santa Cruz recorrer hoje. Então eu não sou muito de acordo não com o afastamento, acho que foi precipitado e para mim é uma demonstração ainda mais do quanto o Santa Cruz está abrindo mão do Campeonato Pernambucano. Já tinha demonstrado isso ao não contratar nos últimos dias de janela de transferência do Campeonato Estadual e demonstra mais ainda o desapego à competição e inclusive a possibilidade de não ir para a Copa do Brasil ao dispensar seus dois únicos pontas no elenco. Muito bem. Vamos para o campinho agora? Vamos. Márcio Souza vai colocar na tela aí. Vamos começar pelo Rock Kennedy. Trabalhou, né, no segundo tempo ali, sobretudo. Exatamente. O Roquene ele trabalhou mais no segundo tempo. Ele teve um primeiro tempo tranquilo, onde ele fez algumas defesas, nenhuma difícil, mas assim, também esse trabalho que ele teve no segundo tempo, ele não chegou a salvar a equipe, não chegou a fazer milagres. Eu acho que ele foi bem melhor, por exemplo, no clássico, aí obviamente, porque o Sport consegue atacar mais e ele tem maiores chances de aparecer. Ao contrário, no gol do decisão ele não teve culpa, ele não foi, não podia, talvez tivesse uma chance, mas assim, não consigo culpar o goleiro num lance desse. Para mim vai, como os meninos têm falado sempre, é o amarelo de goleiro. É uma partida razoável, tranquilo, e mais para positivo do que negativo, vai um razoável aí para o Rock Kennedy. Muito bem, então amarelinho para o Rock Kennedy, a dupla de zaga hoje, Anson e Matheus Vinícius, né, que fez um dos gols do jogo. Exato. O Matheus Vinícius é um caso à parte, porque ele faz o gol, né? Ele poderia terminar aí a partida com um verde claro, mas o gol do decisão sai a partir de uma falha dele. Ele acaba atrapalhando, ele acaba demonstrando aí por que a torcida tem tanta insegurança com o jogador, porque não só insegurança, né? Alguns momentos de irritação. E o lance da falha dele de hoje é muito típico da forma dele jogar. Então, nesse sentido, vai para um razoável equilibrando. Acho que ele podia ter um verde claro no primeiro tempo e um vermelho no segundo. Aí nessa a gente vai num amarelo para dar a média aí do Matheus Vinícius. O Janson, ele também vai no amarelo, mas já num caminho diferente. Ele em nenhum momento chegou a comprometer. Ele foi um jogo correto. Ele é um jogador mais lento, ele é bem mais pesado do que o Matheus Vinícius, mas não atrapalhou. Ele tem bons cortes, principalmente no jogo aéreo. Ele foi bem no jogo aéreo hoje, alguns cortes por baixo, mas também, assim, não é nenhum Beckenbauer, não é nenhum zagueiro aí de seleção
nosso querido Jansson. Muito bem. Vamos agora para as laterais. Autor do gol, né? O Israel e Alex Juan pela esquerda. Vamos começar aí com o Israel, que para mim é outra boa notícia aí do Santa Cruz e vem sendo constantemente boas notícias desde a chegada aí, de que o Fábio Cortez assume o time. E hoje ele foi coroado e com esse gol. A torcida tem um carinho muito grande pelo jogador. E esse gol acho que vai ser importante para dar confiança para ele. Então, o verde claro para o Israel está bem dado, ele foi bem. No segundo tempo, ele caiu um pouco, principalmente quando foi para a ponta. Acho que a posição ideal dele é na lateral direita mesmo, principalmente quando a gente vê ali o Pedro Costa aparecendo. Mas aí o verde claro está de bom tamanho para o Israel. O Alex Juan, eu vou para o amarelo, mas um amarelo, assim, diferente da dupla de zaga, é um mais para positivo, assim, assim, ele não fez assistência, não apareceu em grandes momentos, não foi o jogador, mas ele atacou os espaços, aproveitou bem os momentos no primeiro tempo do lado esquerdo, ele que deu o passe para o William Júnior dar a primeira assistência do primeiro gol do Santa Cruz. Então ele acaba aparecendo bem e principalmente ele dá tranquilidade para a torcida, principalmente em relação ao Rodrigues, que é um jogador que a torcida tem um desgosto profundo de ver em campo. Então o Alex Juan aí, um razoável, tá de bom tamanho para ele, mas pensando assim que são pontos positivos e que ele vem apresentando inclusive desde o clássico. Muito bem, então defesa titular avaliada, vamos para o meio de campo, né? Começando ali pelos volantes, o Favela e o Balotelli. Vamos lá, o Favela, no clássico contra o Sport, eu cheguei a avaliar ele como um razoável, mas um razoável assim de jogador invisível. Ele apareceu muito pouco no jogo, tanto em tiradas de bola quanto aparecendo ofensivamente. Mas no jogo de hoje ele também ficou um pouco desaparecido. Acho que apareceu um pouco mais no segundo tempo. Mas assim, num momento, num jogo contra decisão de se ter mais espaço, e ele é o segundo volante, já que o Balotelli é o cara de maior pegada nesse meio campo, o Favela ele deveria aparecer mais, ele devia ter mais chance. Mas assim, o passe não é o forte dele, ele é um jogador de corrida, corre o campo todinho, ele está sempre aparecendo, ele corre demais, ajuda o Balotelli, eu acho que ele facilita muito a vida do Wagner Balotelli, mas hoje na partida acho que faz falta, então um laranja aí para o Pedro Favela foi uma nota justa para ele. Precisa melhorar, principalmente aí na construção de jogada, é o Pedro Favela. Já o Wagner Balotelli, ele segue numa melhora, apareceu bem, principalmente no primeiro tempo, é outro motorzinho no meio campo, também consegue aparecer com os bons passes, mas principalmente defendendo, assim, é um cara de bons carrinhos, de boa pegada, bate quando precisa bater, mas também tira muitas bolas na boa, assim, com boa categoria. Eu vou no verde claro para o Wagner Balotelli, mas sabendo aí que ele está sentindo que ele está um pouco sobrecarregado, porque ele está tendo que destruir e construir na mesma medida, já que seus companheiros nenhum consegue ter um bom equilíbrio para jogar nesse time titular do Santa Cruz. Bom, vamos seguir para o meio, né? Com o Vitinho, William Júnior, o meio mais avançado agora, e Patrick Alan. Vamos lá. O Vitinho, como eu falei, os primeiros momentos dele na partida foram positivos. Ele conseguiu aparecer bem, deu bons chutes, chutes perigosos. Ele podia ter saído dessa partida com gol. Ele tem que melhorar essa finalização dele. Dito isso, ele caiu muito no segundo tempo. Eu acho que antes mesmo de chegar ao segundo tempo, o final do primeiro tempo, ele já começou aí a demonstrar uma queda física, já começou a não mostrar o melhor. Então vai para o laranja para o Vitinho, para mim. Acho que tem que ter mais força física, tem que aparecer mais, e eu acho que explica muito por que o técnico entendeu que precisava entrar o Pedro Costa no lugar dele para botar o Israel na ponta. O Patrick Alan, ele fez ele é sempre o jogador mais técnico do time. Ele sempre acerta bons passes, sempre encontra bons lançamentos. Mas eu acho que, assim, ele não foi o nome do jogo hoje. Ele
Podia ter aparecido mais, ele podia ter finalizado mais. Eu acho que estou sentindo falta de um Patrick Alain mais finalizador e principalmente se conseguir entrar na área. Estou achando que ele está recuando muito, ele está precisando armar desde trás muito, e isso para mim é muito responsabilidade do Pedro Favela, que tem dificuldade de armar, e obviamente o Wagner Balotelli, mas assim, já que o Balotelli é o maior destruidor, a gente coloca mais essa responsabilidade no Pedro Favela. Eu acho que por conta disso acaba que o amarelo está de bom tamanho do Patrick Alain, mas segue assim como um jogador incontestável e um dos melhores do time. Mas na partida de hoje, dado o contexto, o amarelo. Já o William Júnior, ele sai de campo com 2 assistências, apareceu bem, se movimentou, deu chutes, fez cruzamentos importantes. Os 2 gols dele foi de cruzamento, um de perna esquerda para o primeiro gol, outro de perna direita numa falta no segundo. Ele cobra a falta, ele aparece em vários lugares do campo, dribla. Ele vai tentando, ele tenta, ele é muito esforçado. Para mim, o verde principal, o verde mais forte ali para o William Júnior, para mim, é o cara. Para mim, esse foi o grande nome da partida do Santa Cruz hoje. Pô, então verde máximo, né, pro William Júnior. Isso. E a gente vai agora pro não tão querido assim, Quirino. E aí, qual vai ser a nota dele? O Quirino, ele segue aí na sua. Ele fez muita gente aí acreditar depois daquele jogo do Jaguar, onde ele marcou 3 gols, que ele ia conseguir se recuperar, mas desde então foi caindo, foi mal no clássico e foi mal de novo no jogo de hoje. Assim, menos de 30 segundos ele perdeu um gol que ele não podia perder. Nota vermelhíssima aí para o Quirino, muito mal, dificuldade de dar continuidade nas jogadas, péssimas decisões. A gente nos bastidores, antes de entrar no ar, conversava com o Márcio, teve um lance que ele deu uma bola de calcanhar, assim, que é difícil entender o que, é que ele queria ali naquele momento. Difícil, é muito difícil defender o Quirino. E olha que eu quero, porque assim, ele é o único centroavante. Assim, não existe a menor possibilidade de tirar o Quirino. A gente não tem outra opção. A gente quer que ele vá melhor, mas a partida de hoje aí, muito abaixo do centroavante do Santa Cruz. Então vai no vermelhinho máximo, né? E o Exato. Quirino, que até tem 4 gols, né, em 7 jogos, mas Um dos artilheiros do o campeonato. é, é porque é tanto gol perdido, né, que acaba chamando mais atenção, né, do que a própria quantidade de gols dele. Exato, ele tem 4 gols na competição, ele podia ter no mínimo 8. Assim, vai com tranquilidade. Assim, gols que ele perdeu. Ele, o goleiro e a barra tem pelo menos 4, assim, que eu lembro do campeonato pernambucano inteiro. Acaba então que isso pesa demais contra o centroavante do Santa Cruz. E ele teve 3 gols contra o Jaguar, né, quando foi 6-0. E o outro gol dele foi quando venceu decisão por 3-0 ainda na primeira rodada, né? Então, Um gol de como pênalti. foram placares elásticos, né? Então, aqueles gols que artilheiro dos gols inúteis, né? Porque o Santa Exatamente. teria vencido os jogos sem os gols dele, né? E com alguma tranquilidade. E contra o Jaguar é o time que foi rebaixado, pô. Assim, era o mínimo que ele tinha que fazer. E aí teve a oportunidade, que bom que fez. Mas assim, tem que aparecer melhor em jogos mais difíceis aí, o Quirino. Muito bem. Vamos agora para a galera do banco, né? Pedro Costa, o Rodrigues, Viniora, Castilho e Galhardo, dá para avaliar? Entraram mais pro Para mim, final. Castilho e Galhardo pode ir com sem nota, pode ir sem nota, tranquilamente. O Viniora, ele tenta, mas assim, pô, ele ainda não é um jogador pronto. Ele claramente você vê a diferença física dele em relação aos seus companheiros e adversários. Então vai no laranja, foi uma partida ruim do Viniora, mas assim, sem muita culpa, sabe? Sem pesar muito na tinta em relação ao Viniora. Ao contrário do Pedro Costa. O Pedro Costa, para mim, vai no vermelho. Então, só para o Márcio aí, vai no laranja para o Viniora, vermelho para o Pedro Costa. E o Rodrigues, assim, eu vou ficar sendo pago por parte da torcida como defensor do jogador, mas assim, vai no razoável para ele. Assim, ele
é bem abaixo do Alex Juan, mas ele entrou numa partida aí, teve uma chance, ele fez acho que a melhor chance do Santa Cruz, assim, que podia ter saído o gol, foi um chute dele de fora da área, podia ter saído o gol, então o Rodrigues aí vai com um razoável amarelinho para ele. Muito bem. E os demais ali, os que entraram. Não, já foi todo mundo, né? É Já foi isso. tudo, foi Ah, já tudo. foi todo Agora mundo. é Achei. só o melhor em Agora campo só goleiro. o Cortez. Vamos lá, Fábio Cortez, estou gostando muito dele. O Santa Cruz aí que tem uma história muito nos anos 90 ali com alguns auxiliares que subiam de categorias de base ou auxiliar da casa que apareciam em momentos importantes, o último deles aí em 99 o Nereu Pinheiro, mas um pouco antes o Charles Muniz e também depois o Charles Muniz são pessoas que passaram com história no Santa Cruz, com a diferença, eram pessoas com história no futebol pernambucano, ao contrário do Fábio Cortez, que junto com o Marcelo Cabo, mas ele vai trazendo uma mística com ele aí de conseguir organizar o time no feijãozinho com arroz, num time bastante desequilibrado, fazer o time jogar. Foi competitivo contra o Sport, foi arrasador contra o Jaguar e foi bem na medida do possível num time contra o Decisão que, apesar de ter sua fragilidade defensiva, é um time que conseguiu aí 2 vitórias nas últimas rodadas do Campeonato Pernambucano, conseguiu alguns bons momentos, é um time que de muita oscilação e que dificulta para alguns times. Dificultou para o Náutico, por exemplo, o melhor time da competição até o momento, o Decisão dificultou. Então, nesse sentido, eu acho que o verde claro aí para o Fábio Cortez, porque por seguir aí mantendo o melhor possível para esse time do Santa Cruz. Muito bem, então avaliação positiva também para o Fábio Cortez. E melhor em campo, William Júnior, né? William Júnior com alguma tranquilidade. As 2 assistências e a forma como ele se apresentou para o jogo, aparecia em vários lugares do campo, bons passes, boa movimentação, bom diálogo. Tá sendo muito legal. Assim, eu duvidei muito da possibilidade da dupla Patrick Alain e William Júnior dar certo. E hoje eu tenho dificuldade assim de ver como tirar eles do time. Assim, o Santa Cruz pode fazer contratações aí para a Série C, mas hoje tem que ter lugar aí para William Júnior e Patrick Alan jogarem juntos. Muito bem. E o técnico mostrou repertório, né? Porque assim, sem ponta, enfim, sem muita opção, foi ali, fez um esquema com o que tinha, deu certo, né? Sobretudo no primeiro tempo. E vitória do Santa por 2-1. Gabriel, tá definido aí o confronto ou algum risco na Arena Pernambuco? A vantagem é mínima, né? Rapaz, eu sinceramente acho que está definido. Eu acho que estava definido antes. Assim, eu vejo. É muito difícil o Santa Cruz não passar pelo decisão. Tem que acontecer um desastre domingo. E eu não consigo apostar nesse desastre, até porque, como eu falei, o jogo simples e fácil que faz o Fábio Cortez vai dificultar muito essa possibilidade de ter esse desastre. Então, para mim, está definido. O Santa Cruz, apesar do gol tomado, não vejo tendo maiores dificuldades na Arena de Pernambuco. E é mais assim, como o time vai conseguir mostrar esse ímpeto e motivação para fazer aí mais 1 ou 2 gols contra o Decisão, definir logo, dar uma segurada aí na equipe para poder chegar bem fisicamente aí na semifinal. Para mim, já está tudo muito bem encaminhado para o Santa Cruz aí enfrentar o Náutico. Muito bem, então é isso, né? Análise feita aí de decisão Santa Cruz 2.